Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Eu vi um suposto lobisomem. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu achei melhor não me identificar, mas eu vou contar um relato. Esse relato aconteceu comigo em julho do ano passado, ou seja, 2022. Bom, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Eu gosto muito de andar de bicicleta e adorava sair de noite para passear tranquilamente. Eu sempre gostava de colocar uma música, um fone e ficava andando por aí, até que certo dia eu saí de casa por volta das 19 horas e fui andar, bater perna, pois eu estava decidido a explorar um lugar novo. Então eu fui andar para os lados do Éden. Até lá, a rua tinha bastante gente, estava tranquila, nada de anormal. Quando eu cheguei no meu destino, foi por volta das 8 horas, 8h30 da noite. A rua já estava deserta, pois eu continuei mesmo assim. Eu andava, ia parando por alguns lugares e depois eu continuava a viagem. O problema começou na hora que eu decidi voltar para minha casa. Estava um silêncio e a rua com pouca iluminação. Só estava eu perambulando com a minha bicicleta naquele local. O meu maior medo de fato era ser assaltado, já que do Éden à Vila Rosali são 2 lugares perigosos nesse horário da noite. Pois então eu tive uma outra surpresa. Quando eu estava chegando na descida que tinha sentido Coelho da Rocha e Agostinho Porto, eu acabei vendo um bicho que parecia um cachorro vindo pela rua. Eu cheguei a achar que fosse apenas um cachorro vira-lata. Eu não dei muita importância e atravessei a rua e continuei andando. Até que, por curiosidade, eu olhei para trás e foi aí que eu quase caí da bicicleta com que eu havia visto. Aquele bicho que parecia um cachorro agora estava de pé, em 2 patas, igual um ser humano. E quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, o mesmo se pôs em 4 patas e veio correndo atrás de mim. Após toda aquela visão completamente embaraçosa para mim, a minha única reação foi não parar de pedalar e pedalar o mais rápido que eu podia, pois eu estava ficando muito assustado. Eu fui até uma subida de uma dutra que estava próximo para atravessar uma passarela na tentativa de despistar o tal animal. Ao conseguir chegar, eu subi rapidamente a passarela. O animal subiu até a metade. O mesmo estava sendo iluminado pelas luzes do local. Foi quando eu pude ver que aquilo não se tratava de algo desse mundo. Aquele bicho tinha olhos amarelos e brilhantes, e as suas feições eram como se fosse de um homem misturado com bicho. Logo eu pensei comigo, aquilo ali se tratava de um lobisomem. Bom, eu subi na bicicleta e desci pelo outro lado da passarela, que era apenas uma rampa. Peguei sentido Agostinho Porto e fui embora para casa. A todo momento eu olhava para trás, porém eu não tive mais nenhum sinal daquele animal. Ao chegar em casa, eu não disse nada para ninguém. Fui tomar o meu banho. Em seguida, eu fui tentar dormir. Fiquei pensando se realmente aquilo poderia ter sido um lobisomem. Depois desse fatídico dia, eu nunca mais decidi voltar para aquele local durante a noite. E raramente, quando eu tenho que passar, é durante o dia. Eu sei que esse conto não foi lá essas coisas, e nem algo que dê medo para quem ouve ou lê. Porém, mesmo assim eu quis contar esse meu encontro com a tal fera. Eu quero agradecer a todos e tenham uma boa noite. Segundo o relato, a sinistra mulher de branco. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Fernando. Eu moro aqui no interior de São Paulo. Eu decidi de vez falar uma coisa que provavelmente eu irei levar comigo para a minha vida toda. Isso foi uma experiência horrível, que eu jamais quero que aconteça com qualquer uma outra pessoa. Atualmente eu tenho 19 anos de idade
e o caso em si aconteceu no ano de 2021. Na época em si, era o dia 2 de novembro, ou seja, o dia de finados. Foi quando eu e mais 3 amigos decidimos pela parte da manhã bolar um plano no qual nós iríamos ficar acordado a madrugada inteira, tentando ver algum tipo de assombração ou entidade espiritual, pois éramos completamente curiosos e nunca nós havíamos visto algo do tipo. Decidimos então fazer esse plano na esperança de ver se esse negócio de fantasma era realmente verdade. Foi-se chegando a noite. Eu e os meus amigos fomos então para a minha casa se preparar, cada um com seu celular totalmente carregado e pronto para tirar foto do que quer que aparecesse. Foi então que decidimos nos revezarmos. Cada um ficava em média 2 horas na varanda da minha casa. Aquela parte da casa em si era de frente para um bosque, onde os meus parentes haviam acendido algumas velas. Foram-se passando algumas horas. Foi então que chegou a minha vez de ficar lá fora, pois na minha vez acabou sendo sem sucesso, e eu acabei voltando e revezando assim com o outro. Ao passar das horas, um dos meus amigos acabou dormindo ao invés de vigiar. Eu cheguei a pensar que ele estava com muito medo e que ele havia preferido dormir do que ficar procurando assombrações. Foi então que eu falei para o meu outro amigo, que se chamava Ibson, e disse a ele: "Ei, cara, agora só nos resta nós dois." Então lá fomos nós, apenas nós dois de madrugada, tentando ver algum tipo de assombração pelo bosque ou pela redondeza da casa. Quando foi ficando mais tarde, eu percebi que o meu outro colega também havia dormido. Sendo assim, só eu acabei ficando acordado, pois não demorou muito para eu também acabar pegando no sono. E depois de um certo tempo, eu acabei acordando, peguei o meu celular e decidi tirar uma foto lá de fora para ver se eu conseguia registrar algo. Eram exatamente 2h48 da madrugada. Então, logo depois de tirar algumas fotos, eu decidi apagar as velas que ainda estavam acesas. Eu comecei a chutar uma por uma até chegar na última. Mas antes mesmo de eu chutar essa última vela, foi então que eu senti um sopro no meu pescoço. Me virei rapidamente e olhei para trás e não havia ninguém. Foi então que, quando eu me virei para a frente de novo, eu acabei vendo bem distante por entre as árvores uma pessoa que aparentava ser uma mulher de vestido com uma cor branca bem forte. Essa tal mulher estava de costas para mim. Ela balançava a cabeça de um lado para o outro. Quando eu vi aquilo, imediatamente eu corri de lá o mais rápido possível. Ao entrar em casa, eu fechei a porta tão forte que fez um barulho ensurdecedor, que acabou acordando os meus 2 colegas que estavam dormindo naquele momento. Eles, então assustados, foram ver o que havia feito aquele barulho. Foi aí que me encontraram sentado no chão, com as minhas costas contra a parede e com uma fisionomia de terror. Ao me verem naquela situação, logo me perguntaram o que eu havia visto. Ao tentar falar, eu não conseguia, pois eu estava gaguejando muito, pois eu estava muito assustado. Eu estava com muita dificuldade na minha fala. Depois de alguns minutos, eu acabei contando para eles o que eu havia de fato visto. Eu contei para eles que eu tinha visto uma mulher com um longo vestido branco no bosque. Eles então me perguntaram se eu havia conseguido fotografar a tal mulher. Foi aí que eu me lembrei que naquela correria eu havia deixado meu celular cair bem do lado de onde as velas estavam acesas. Eu então respondi que sim, mas o meu celular havia caído, onde os meus parentes haviam acendido aquelas velas. Então eu falei: pessoal, precisamos ir até lá pegar o meu celular, para poder mostrar para os nossos amigos, pois quando formos contar para eles, os mesmos não terão chance de nos chamarmos de mentirosos, já que teremos as provas em nossas mãos. Os meus outros 2 amigos pensaram e concordaram com o que eu havia dito. Então decidimos ir. Fomos então até a janela da cozinha e deixamos entreaberta para poder darmos uma olhada primeiro. Foi aí que os meus amigos e eu olhamos aquela cena bizarra
que nem eu e nem ele jamais iremos esquecer. Aquela coisa foi até onde estava a última vela acesa, a mesma vela no qual eu não havia conseguido apagar. Ela se abaixou e pegou, assim dando para ver que aquilo tinha um véu cobrindo seu rosto. A tal mulher usava um vestido branco e longo. Ela se virou de costas e seguiu para dentro do bosque. Ao vermos aquilo, eu e os meus amigos fechamos portas e janelas e corremos para dentro do quarto. Ao olharmos um para a cara do outro, percebemos que ambos estavam assustados, pois simplesmente não falamos nada com o outro. Deitamos na cama e fomos dormir. Pela manhã decidimos então nunca mais contar aquele acontecimento para ninguém. A minha vida nunca mais foi a mesma depois daquilo. Hoje em dia eu respeito demais as forças sobrenaturais. Sempre oro antes de dormir e jamais quero que alguém veja aquilo que eu e os meus amigos acabamos vendo naquela madrugada de 2 de novembro. E mais uma coisa, infelizmente, o meu celular acabou não capturando nenhuma imagem. Desejo a vocês uma boa noite.